segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 1.500 vezes no Antigo Testamento e cerca de 300 vezes no Novo Testamento. Paulo mencionou-a cerca de 50 vezes, escrevendo epístolas inteiras para tratar do assunto, a exemplo de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. A segunda epístola de Pedro e a epístola de Judas destaca a vinda de Jesus. Jesus ensinou de forma clara e abertamente sobre a sua vinda. No sermão profético incluiu várias parábolas para ilustrar a necessidade de estarmos vigilantes para esse dia. Diante desse volume enorme de informações, ensinos e advertências, é nosso dever permanecer atentos. O apóstolo João, que também falou da segunda vinda, sintetizou bem qual deve ser a nossa posição diante da iminente volta do Senhor. E agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João capítulo 2, verso 28. A expressão arrebatamento vem do grego harpazo, cujo significado é tirar rapidamente e com força, como podemos ler em Mateus 13,19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Etimologicamente, a palavra, o termo harpazo, deriva de arpax, que é ladrão. A segunda vinda de Cristo se dará em duas etapas distintas. Na primeira fase, Jesus virá secretamente para arrebatar sua igreja, composta pelos santos ressuscitados e pelos vivos transformados. Todos serão imediatamente transladados para o céu por Jesus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. O arrebatamento terá lugar nas nuvens e somente os salvos o perceberão, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Na segunda fase, Jesus voltará com a sua igreja glorificada, rodeado de glória e poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus virá publicamente, pois todo mundo verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1 e 7. Subponto 3. Quando se dará o arrebatamento? O dia e a hora do arrebatamento é um mistério não revelado. Jesus afirmou: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. O que sabemos é que a igreja será arrebatada antes do tempo da ira de Deus, descrito em Apocalipse 6, 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Admitimos que a igreja passe pelo princípio das dores, descrito por Jesus em Mateus capítulo 24, versos de 1 a 8, onde ocorrerão restrições ao evangelho com perseguições, prisões e até mesmo mortes, como de fato tem havido no decorrer da história em várias partes do mundo. Agora mesmo, em nossos dias, os cristãos têm sido perseguidos, maltratados e mortos pelos grupos terroristas do Estado Islâmico no Oriente Médio, pelo grupo guerrilheiro islâmico do Boko Haram na Nigéria, pelos radicais islâmicos da Indonésia e do Irã, pelos grupos religiosos radicais da Índia, pelo regime comunista da Coreia do Norte e da China e pelos ateus e céticos da Europa. Já tem havido incêndios de templos evangélicos e católicos em várias partes do mundo. A Fundação Católica de Ajuda à Igreja Perseguida apresentou no último dia 22 de novembro, em Madrid, um relatório informando que 327 milhões de cristãos vivem em países onde há perseguição religiosa.
Aqui mesmo no Brasil já existem grupos formados pelos desigrejados que odeiam a igreja e que estão articulando manifestações públicas contra a igreja. E juntamente com alguns políticos planejam a criação de leis com a finalidade de impor limites ao evangelho. Entendemos que o princípio das dores já começou para muitos cristãos ao redor do mundo e que as palavras de Jesus estão se cumprindo quando ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Não obstante contemplarmos a realidade das aflições no mundo, o tempo da grande tribulação ainda não chegou. Jesus disse que a ira de Deus será diferente de tudo o que conhecemos, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21. A grande tribulação será um tempo de julgamento severo contra os perversos deste mundo. O mundo inteiro conhecerá o significado do furor da ira de Deus, e ninguém escapará dos seus juízos. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes de tudo isto, porque Deus nunca julga o justo com o ímpio. Gênesis 18, 23 diz: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 18, 26, então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, Paulo afirma: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9, está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja já foi julgada na cruz. Deus não a julgará novamente. E a sentença que a igreja tem, que já saiu para ela, é a seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Estejamos preparados, meus irmãos, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Glória a Deus! A parábola das 10 virgens é uma admoestação à vigilância e à santidade. Não podemos cometer o erro das virgens loucas. Devemos evitar a negligência espiritual a todo custo. Precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Não podemos nos acomodar com a situação pecaminosa deste mundo. Temos que ser reacionários, no bom sentido da palavra, levando o evangelho a todos os povos. Veja a prontidão de Israel na noite em que saíram do Egito. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, verso 11. Estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Podemos crer que temos livre acesso ao Espírito Santo por várias razões bíblicas. Por exemplo, o Espírito Santo é uma dádiva para os filhos de Deus, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Segundo, o propósito da salvação foi a de nos tornar morada de Deus em Espírito, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aos Efésios capítulo 2, verso 22. E terceiro, temos o convite permanente de Cristo para nos enchermos do seu Espírito. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. João capítulo 7, versos 37 a 39. Portanto, não existe nenhum impedimento para sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já foi enviado. Ele agora é nosso e nós somos dele. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Para cumprirmos o mandamento do Senhor de viver em paz com todos e a praticar a santificação, devemos honrar a Deus com nossas palavras e ações e tratar as pessoas com respeito e amor. As pessoas que são dadas a discussões e debates inúteis devem parar com isto. De nada vale vencer um debate e perder um amigo. Se não pudermos cativar as pessoas pela gentileza, jamais as conquistaremos com rudeza. Paulo ensinou a Tito qual era a forma mais adequada de aguardar a vinda do Senhor, quando escreveu: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Sigamos o exemplo das 5 virgens prudentes, que aguardaram a vinda do esposo de forma correta. Abasteçamos os nossos corações com as virtudes de Cristo e jamais permitamos que os nossos reservatórios espirituais fiquem vazios. Se o esposo tardar, espera-o, porque logo virá, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, verso 3. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Que Deus nos abençoe, que nós estejamos sempre prontos, em expectativa, em fervor, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo.